fubá. Acorda quando quer brincar, sarará. Pro dia se desenrolar, rola, caiu e fez sangrar o mel. Só Sara se sorrir pro céu. Saudade é que nem carrossel, Rafael, que gira é o guri, bacharel, Gael. Quando tu crescer, vão te chamar de voz me ser. É só pagar e ver pra crer. Papai vai tirar cesta toda sexta, fica besta porque te viu nascer. Neguinho nasceu sarará, galego da cor de fubá. Acorda quando quer brincar e sonha quando dorme com os bichinhos lá do mar. Neguinho vai crescer fulô, se der vai ser só tocador. Fazer da vida multicor, riso de vô, vai cantar calor, andou sabor. Acabou, é na festa que chove os pingos de amor. Neguinho nasceu sarará, galego da cor de fubá. Acorda quando quer brincar, sarará. Pro dia se desenrolar, rola, caiu e fez sangrar o mel. Só Sara se sorrir pro céu. Saudade é que nem carrossel, Rafael, que gira é o guri, bacharel, Gael. Quando tu crescer, vão te chamar de voz me ser. É só pagar e ver pra crer. Papai vai tirar cesta toda sexta, fica besta porque te viu nascer. Neguinho nasceu sarará. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva e participar pelas redes sociais. Você sabia que nós pagamos imposto em todos os produtos e serviços que compramos, independentemente do valor do nosso salário? Quem ganha mais contribui com a mesma quantia em impostos absolutos que quem ganha menos. Mas quando relacionamos com a renda de cada um, aparece então a desigualdade da carga tributária. Vamos explicar tudo isso hoje com a pergunta: a cobrança de imposto é justa no Brasil? No estúdio estamos com o professor de Economia do campus de Caruaru, Atenágoras Duarte. Bom dia, Atenágoras. Bom dia. Com o economista da ONG Gestos e da campanha de taxação sobre transações financeiras, TTF, Cláudio Fernandes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paula. E com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela, também da nossa equipe do programa Fora da Curva. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes e internautas. Bom, Atenágoras, para começar, realmente essa ideia de que se paga muito imposto no Brasil é um mito, é verdade? Como é que você... Depende de que setor social nós estamos falando. Então é muito estratificado e alguns setores, inclusive, com bastante renda, pagam relativamente pouco. Se você for comparar a classe mais rica no Brasil com outros países, não pagam muito não. Então tem realmente essa desigualdade. Se você considerar no agregado, se você pegar as estatísticas de 2015 do FMI, o Brasil está em 46º lugar, de quase 200 países. 191 países listados. 46º, o Brasil é a 6ª economia do mundo. Então, para a realidade da economia, do potencial econômico que o Brasil tem... O Brasil estava com a carga da ordem de 42%, considerando todos os governos, governo federal, estadual, municipal, 42% do PIB era de impostos. Mas se você pega países como a Itália nesse mesmo período estava com 50%. Você pega a Áustria, 51%. Se você pega, deixa eu pegar outra aqui, França, 57%. Finlândia, 57,7% também por cento do PIB. Eu acho que a questão é o destino. Você encontra uma carga tributária muito pesada na Suécia, na Finlândia, na Noruega, mas você não vê o povo reclamando.
Por quê? Porque tem educação pública de qualidade, porque tem saúde pública de qualidade, porque tem transporte público de qualidade, tem segurança pública, as pessoas vivem bem, está bem coberto o destino que é dado aos tributos. Então, se você for pegar por esses países que pagam bem mais imposto que o Brasil, o que leva à satisfação da maioria da população é o fato que eles estão tendo um retorno desse tributo. O problema do Brasil é que a maior parcela se destina ao sistema financeiro. Cláudio, você que está na campanha, né, TTF, explica pra gente como é essa campanha, que tem tudo a ver com essa questão da distribuição, né, da arrecadação, né, do imposto. Exatamente. Complementando o que o professor Atenágoras acabou de falar, é uma carga tributária que se torna injusta por ser extremamente regressiva. O que significa é que a maior parte dos tributos que brasileiros e brasileiras pagam estão relacionados a consumo ou a trabalho. Isso onera justamente a parte produtiva do país. E muito não incide tanto sobre a renda, não incide tanto sobre a renda. Nem sobre o patrimônio, não é isso? Sobre o patrimônio incide quase nada. Por exemplo, só para te dar uma ideia, o imposto territorial rural, ou seja, o imposto sobre quantidade de terra que você tem na zona rural, é ínfimo. É menos de 2% sobre o valor venal bruto daquela terra. Pessoas que tenham, por exemplo, 200 hectares de terra pagam no máximo R$250 por ano. Por ano. Me permita fazer uma observação, Cláudio, que assim, isso incluindo o agrobusiness, quer dizer, aquelas terras, milhares e milhares de hectares onde se planta soja, onde se tem lucros altíssimos com exportação. O imposto territorial rural é o mesmo do que quem tem do pequeno trabalhador rural. A incidência é a mesma. Praticamente a mesma. Ou seja, não há diferenciação, assim, escalonamento de alíquota? Não. De tamanho de terra. O pequeno paga a mesma percentual. Se você tiver agricultura familiar, você tem um ITR proporcional ao tamanho da sua terra, claro. Mas a alíquota propriamente dita. Então não há um incentivo especificamente. Então, para concluir, a questão da injustiça está no fato de que não se taxa grandes fortunas tão pouco. Por que no Brasil se acumula tanto grandes fortunas? Porque as grandes fortunas de famílias não ficam necessariamente estacionadas em nome de uma pessoa especificamente. E o imposto que acaba afetando mais as pessoas, que é o imposto de renda, é um imposto cujas alíquotas são muito baixas, relacionadas para as pessoas que ganham bastante. Porque imagina que a alíquota mais alta do imposto de renda é de 27,5% de pessoa física, né? Então, uma pessoa que ganha acima de R$ 4.999 por mês, ou seja, R$ 5.000 por mês, paga 27,5% de imposto de renda. Essa pessoa paga a mesma alíquota de imposto de renda que uma pessoa que ganha R$2 milhões por mês. E existem no Brasil pessoas que ganham R$2 milhões por mês. A alíquota é a mesma. A alíquota é a mesma. Ou seja, quem ganha menos está pagando mais e quem ganha mais está pagando menos e muito pouco. Está pagando menos e muito pouco. Então, isso dentro dessa carga tributária enorme, como o professor colocou, que chega a ser grande para um país do tamanho do Brasil, né? Principalmente porque a gente não vê o destino. A rendição de contas dos governos são muito fracas, muito pouca transparência, o uso dos recursos são obscuros, nós não sabemos, as obras não se acabam. Um dos grandes problemas da crise econômica brasileira não tem a ver com o aspecto político, por mais que a comunicação queira falar sobre isso. Existem aspectos fundamentais econômicos que fizeram com que o Brasil esteja onde esteja dentro dessa recessão, que é uma recessão longa. Atenágoras, e você estava falando que agora, nesse momento de crise, né, o momento de crise é um redirecionamento do dinheiro, né, do lucro. Como é que você explica isso? A crise não é para todo mundo. Veja que se você pegar as 400 maiores fortunas do mundo de 2008 a 2012, ao mesmo tempo que vários países estavam tendo queda do PIB, aumentando o nível de desemprego, havendo uma queda dos salários reais, você teve que as 400 maiores fortunas do mundo aumentaram. Na verdade, períodos de crise são oportunidades de grandes negócios para quem tem dinheiro, porque compra as outras empresas falidas bem baratas. Então, assim, para quem tem muito dinheiro no Brasil, essa crise não é problema nenhum.
A gente tem que lembrar que quando a gente calcula o produto interno bruto, é uma média. Tem setores crescendo, setores caindo. Quando a gente tem uma queda da renda, é uma queda média da renda, a gente está considerando as pessoas que perderam emprego. Mas para a alta cúpula do grande capital no Brasil, não há crise. Tá tudo bem, obrigado. Então, eu estava aqui vendo uma comparação da estrutura da tributação entre diferentes países. Primeiro que tem países com carga tributária bem maior que a do Brasil. Mas, assim, nessa distribuição, aqui estou comparando com a Suécia, Suíça, Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, todos eles, a tributação sobre o consumo é menor do que no Brasil. No Brasil, o que mais se tributa é consumo. E, ao mesmo tempo, a tributação sobre a renda é menor, comparado com os Estados Unidos, Canadá, França. Então, a questão da tributação do patrimônio, Estados Unidos, Canadá, França, tributam mais que o Brasil. Suíça tributa mais que o Brasil. Não a Alemanha tributa menos. Mas o fato é que, na média, a estrutura que nós temos acaba privilegiando a extração dos tributos através do consumo. Agora, que atinge a população geral. Entender um pouquinho, viu, Paulo, também, como é que aí os economistas, os professores podem explicar como é que se construiu esse arcabouço tributário no Brasil, entendeu? Um pouquinho essa história. Porque se tributa mais o trabalho do que a renda, né? Qual é a história desse processo, né? Como é que a gente chegou onde a gente está hoje? Há um princípio tributário, principalmente dos economistas e contadores e contadoras, pessoas que pensam em política fiscal, que sempre advogam o fato de que você tem que ter uma base ampla e um imposto pequeno para que as pessoas tenham seu estímulo para pagar, né, o tributo, e ao mesmo tempo você consiga uma arrecadação grande, porque aquele pequeno tributo que está sendo coletado por uma base ampla de milhões e milhões de pessoas traria bastante recurso para os cofres públicos. Isso não é necessariamente o que ocorre na realidade. Então, isso ainda é uma tese muito laboratorial dentro de um aspecto em que muitas vezes os economistas se perdem nas suas caixinhas, como se aquilo fosse separado de outras relações sociais e outras relações de poder que ocorrem para que as coisas sejam determinadas do jeito que elas são. Então, no nosso caso, o processo de concentração de renda, ele vem encravado na mentalidade política da forma de governar. Seja ele um governo ditatorial, seja ele um governo democrático, seja ele do século XX, seja ele do século XXI. Inclusive, os governos recentes do Partido dos Trabalhadores, em aspectos tributários, também foram conservadores. Não tiveram a gana, mesmo quando o presidente Lula tinha o apoio de mais de 82% da população, não tiveram a gana de fazer essa reforma tributária e transformar o Brasil num país voltado para a progressividade fiscal. Por exemplo, progressividade fiscal, e aqui voltando para a campanha TTF Brasil. TTF é o quê? Tributo sobre transações financeiras. Nós pagamos tributo sobre transações financeiras quando ficamos devendo no cheque especial, não pagamos o cartão de crédito em dia, usamos o cartão de crédito fora do país, compramos uma ação de uma empresa, compramos um título de dívida pública, compramos um fundo de ação, compramos um seguro de vida, um seguro de saúde, um seguro para o carro, um seguro para alguma coisa. Isso são transações financeiras contabilizadas, porque existem outras transações financeiras não contabilizadas, quando você troca um cheque na bodega da esquina. Isso também é uma transação financeira. Porque o bodega da esquina vai te pagar um valor um pouco menor em relação àquele cheque. Ele não vai te trocar totalmente se você não for de confiança, etc. De qualquer forma, todas essas transações financeiras, as alíquotas maiores, e no Brasil existem essas transações financeiras desde 1966, colocadas pela própria ditadura militar, o que de certa forma é uma coisa relativamente progressista, naquele momento que era o momento mais escuro da ditadura militar do Brasil, processo pré-AI-5. E o que acontece? As alíquotas para as transações de ações, transações de derivativos, transações de bolsa de futuros de commodities são zeradas desde 2012. No entanto, as ações para uma pessoa que fica devendo no cartão de crédito é 6,38%. A estrutura tributária brasileira hoje, ela é herdeira direta do que foi feito no regime militar. Foram as reformas institucionais feitas em 67 que montaram a estrutura atual de ICMS, de imposto de renda, de IPI. Os principais impostos brasileiros surgiram naquela reforma tributária. Só que a natureza do regime empresarial militar, da ditadura empresarial militar, foi extrair a maior parcela, digamos assim, de riqueza do trabalho, como forma até de atrair capital estrangeiro.
O golpe de 64 foi dado muito com o mote de redução dos salários, sob a alegação de que isso ia atrair capital estrangeiro. E também, indiretamente, também se tira através de impostos. Então, o importante é que a estrutura tributária não é uma decisão técnica, é uma decisão política. Perfeito. Esse é o ponto. E a questão política depende da correlação de forças. Na ditadura militar, técnicos. A técnica diz como se chega lá. Mas aonde você quer chegar é definição política. E o fato é que quando essa estrutura foi feita no ambiente em que a classe trabalhadora não tinha protagonismo porque estava reprimida na ditadura. O maior exemplo disso é que a reforma tributária, se fala tanto em reformas política, previdenciária, e de outros tipos, mas a reforma tributária é sempre um assunto que fica em terceiro plano. Não entra na pauta. Que é como se a política e o capital não querem discutir esse tema de alguma forma. E se for para discutir, é para reduzir mais ainda os impostos deles. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute a cobrança de imposto é justa no Brasil, com o professor de Economia do campus de Caruaru, da UFPE, Atenágoras Duarte, o economista da ONG Gestos, Cláudio Fernandes, e o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Bom, então a gente estava comentando aqui que há até inclusive um silenciamento da mídia corporativa, logicamente, né? Não há interesse de fazer esse debate, né? Eu queria ouvir dos professores economistas um pouco, primeiro, essa relação com a mídia, como vocês, como especialistas que conhecem o assunto, como vem a cobertura da mídia. Tem um ser invisível chamado mercado, que sempre dá entrevistas e fala, embora não tenha rosto, né? Como é que vocês veem esse posicionamento desse mercado e do grande capital no encaminhamento das discussões tributárias no Brasil, entendeu? Como um personagem sem rosto, mas que é recorrente, colocado no campo político aí pela mídia, o mercado. O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que nós estamos tratando de empresas de comunicação. Enquanto empresas de comunicação, elas não têm rendimento apenas em venda de publicidade. As maiores ganham no sistema financeiro. Se houver, por exemplo, a reforma da Previdência proposta aí no Congresso, que na prática é o fim da Previdência Pública, na prática é uma redução muito drástica da Previdência Pública, o setor de Previdência Privada se torna um excelente negócio para os grandes bancos e para quem tiver dinheiro para entrar nesse mercado. Então são empresas, e como empresas elas pensam dessa maneira, né? Não é um serviço público que elas estão prestando, é um negócio. E isso acaba repercutindo como elas abordam também a questão dos tributos, fazendo como é que se poderia dizer, satanizando o tributo como um mal. Veja, a grande questão é para onde isso vai. O tributo ele pode ter um resultado outro completamente diferente. Tem o impostômetro que se coloca em alguns lugares. Sim. Tá, mas vamos colocar outro medidor aí? Sonegômetro. Quanto é que é sonegado? Quanto é desperdiçado em isenção fiscal? Quanto é desperdiçado em dinheiro? Bom, vamos até passar fora das questões não republicanas, como a questão do dinheiro desviado de corrupção. Mas assim, no que é corretamente gasto, o que é gasto indevidamente em atividades que não seriam prioritárias? Sim. E que não são feitos em outros que são prioritários. Então assim, a justiça em questão aí é onde esse recurso vai parar. Renúncia fiscal também é muito grande, né? Para os grandes. Renúncia fiscal também é muito grande. Eu não me lembro quantos bilhões foi que o Itaú recebeu agora? O Itaú recebeu mais de 20 bilhões não sei se foram 23 ou 26 bilhões de renúncia fiscal. O governo isentou. Foi. Peraí, volta a fita. Nós estamos ou não estamos na crise? O governo diz que está com a crise orçamentária gigantesca. E, no entanto, faz uma isenção dessa magnitude para uma empresa desse porte. O Bradesco também deve mais de 400 milhões para a Previdência Social. A Rede Globo também é uma grande devedora da Previdência Social. Existe um grande débito a ser coletado para a Previdência Social. E nenhum esforço é colocado nesse sentido, porque essas pessoas trafegam nos corredores do poder e conseguem convencê-los de uma forma ou de outra a, de repente, fazer uma reforma previdenciária em que você vai financeirizar a Previdência Social. O que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral, é algo que é a busca do lucro crescente, que dentro do processo capitalista é uma coisa um pouco contraditória, e eu volto para a questão da comunicação, porque envolve isso.
Que é o seguinte: existe uma lei do processo econômico que é a lei dos rendimentos decrescentes. Inevitavelmente algo vai fazer o maior sucesso, mas daqui a pouco o interesse vai diminuir e as pessoas vão dizer: isso era legal no verão passado. Saca? Nesse verão agora a gente quer fazer uma outra coisa. Essa mesma coisa funciona dentro do aspecto da macroeconomia e dentro das finanças. O que acontece? O processo de financiarização te dá uma capacidade para escapar disso. Então você pode financiarizar qualquer coisa. Financiarizar a Previdência Social, financiarizar a saúde, o que é um seguro um plano de saúde. Financiarização da saúde. Você está pegando dinheiro, colocando num fundo privado ou um fundo público que está sendo administrado. Aquele montante que está naquele fundo está sendo jogado no mercado financeiro. Quem é o mercado financeiro? O mercado financeiro somos nós também. Mas nós não temos decisão sobre ele. Então, pessoas que têm carteira assinada fazem parte do mercado financeiro, porque os fundos de pensão, o fundo privado, o fundo público, fazem parte do mercado financeiro. A Previdência Social no Brasil, ela não está em crise. O que está em crise no Brasil é todo o balanço fiscal do Brasil, que se utiliza dos recursos do fundo da Previdência Social como colateral para a emissão de novas dívidas públicas. Então, esse ciclo vicioso faz com que o montante da dívida pública brasileira cresça, e esses montantes de dívida pública brasileira, de forma concreta, o que é? É quando você vai no banco e aí o seu gerente oferece para você: você não quer comprar um título de capitalização, você não quer comprar um título DI, você não quer comprar um título do Tesouro Direto? Isso são títulos de dívida. Isto é o mercado financeiro. Okay? Como a comunicação participa desse processo? A comunicação participa desse processo porque ela engana e se auto-engana, sem perceber que está também se enganando nessa questão de desenvolvimento. Por quê? Porque ela fetichiza a economia. Ela cria situações em que o economês, eu espero até estar falando de uma forma clara, mas em que o economês é uma língua franca para que poucas pessoas entendam. E aí, jornalistas, muitas vezes, que não entendem muito dentro do processo do que está acontecendo, apenas repetem mais facilmente o recado do poder. Então, passam a ser papagaios de pirata de processos. Algo que eu estava comentando é Henrique Meirelles, nesse momento, o ministro da Fazenda. Para mim, particularmente, eu assisti algumas entrevistas dele e parece que ele está ou senil ou tomando remédio controlado, porque eu não consigo entender o que ele está querendo dizer sobre as contas públicas do país. Ele não precisa se fazer entender. Parece Talvez ele não queira se fazer entender. Algo nesse sentido, por exemplo. Então você vê como a comunicação cria... Existe um novo campo na economia chamado semioeconomia, que é justamente isso, como a simbologia, como o capital simbólico tomou conta dentro desse processo que pode se chamar pós-industrial. Algumas pessoas chamam de processo pós-industrial. Só que o pós-industrial inclui também o industrial. Não quer dizer que o industrial se acabou, vai se acabar, etc. Não. Mas o pós-industrial coloca o fato de que o capital simbólico de repente ganhou muito poder. O Facebook, o que eu chamo de fake book, as redes sociais de uma maneira geral, as tecnologias, isso está criando um capital simbólico em que as pessoas estão se empregando e gerando riqueza, de alguma forma, a partir de transações simbólicas. Essa semioeconomia é algo a ser explorado, por exemplo, para o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Mas aí nós temos o fato de que a realidade está se movendo muito mais rápido do que os políticos, por exemplo. Uma questão que é o seguinte: qual seria uma reforma, uma pergunta capciosa aí para... Qual seria a reforma tributária necessária, ou que medidas seriam necessárias para a gente está dizendo aqui, bom, se cobra imposto, né, um valor relativo, não tão grande quanto se fala, não tão comparando com outros países, tem um problema de para onde vai esse recurso, como ele retorna para o cidadão ver que o dinheiro está sendo bem empregado, mas a gente também está vendo que tem uma tributação maior sobre o trabalho do que sobre a renda. Quer dizer, os mais ricos, na conta final, os mais ricos pagam menos, proporcionalmente, e os mais pobres pagam mais, gastam mais na sua renda com impostos. Qual seria o debate público que a gente precisaria fazer hoje no Brasil para equacionar essa desigualdade na distribuição dos impostos? Qual seria, ou pelo menos quais seriam os grandes temas, os grandes princípios que precisariam ser discutidos publicamente com a sociedade para a gente fazer uma reforma tributária que tornasse a cobrança de impostos no Brasil mais equânime, digamos assim. Se é que ela precisa ser equânime ou não, ou ao contrário, né? Cobrar mais dos que recebem mais e tal. Veja, os princípios mais gerais de uma reforma tributária que seja mais benéfico para a maioria da população, de progressividade dos impostos,
de taxar a renda de fato, taxar as grandes fortunas. Esses princípios gerais, eles são importantes e há várias propostas da sociedade civil sobre isso. Só que eu reafirmo que a minha maior preocupação é o destino que se dá. Porque se você não corrige o destino dos recursos públicos, você pode até tributar bem, relativamente bem, o grande capital e devolve para ele via a maior taxa real de juros do mundo. O Brasil hoje tem a maior taxa real de juros do mundo. A Rússia vem em segundo lugar com menos da metade. Então você pode até tirar de um lado e dar pelo outro. Então eu acho é uma ordem de prioridade. Eu acho que o primeiro ponto é para onde vão os impostos no Brasil. É equacionado isso, aí beleza. De onde é que a gente tira esses impostos no Brasil? E aí entra no fato óbvio que tem que ter progressividade, né? Tem que ter transparência também, porque esses sistemas... Se você pegar alguns livros sobre ICMS, o número de exceções que vivem sendo criadas não é por um acaso. Quanto mais complicado for, mais difícil você saber para onde aquele dinheiro está indo. Então, a própria simplificação nesse caso é para você ter clareza. Para onde é que está realmente indo ou não está indo esse dinheiro? E fazer uma completa revisão. Na verdade, para mim, não vejo nem sentido na própria existência da isenção fiscal. Porque se você avalia que o imposto está correto, a isenção seria um mecanismo para situações excepcionais. Quebra de safra, né? Uma crise do setor energético. Situações excepcionais que pedem medidas excepcionais. Mas se a situação está toda normal, você acha que aquele imposto está correto. Qual é o sentido de você estabelecer uma isenção para aquele imposto, ainda mais quando nós estamos tratando dos setores mais ricos do Brasil? Qual é o sentido de dar isenção fiscal para o Itaú? Não existe sentido. O que existe é um poder político do Itaú para poder conquistar essa facilidade. Uma pergunta sobre a isenção dos dividendos, que aí pega boa parte da classe média também, né? Eu recentemente participei de um debate, estava num debate com a economista Tânia Bacelar, e ela chamava atenção como existe uma isenção para a classe média também. A gente está falando dos ricos, dos maior capital, mas muita gente que tem PJ, né, pessoa jurídica para poder ter um emprego ou ter uma pequena empresa, os dividendos não são taxados, né? Então, você também tem uma taxação, uma isenção aí sobre a classe média. Qual a opinião de vocês sobre esse... Média e classe média alta também, que tem capacidade de entrar nesse aspecto. O MEI simplificou um pouco isso e definitivamente a questão das isenções faz parte de políticas específicas, políticas públicas específicas para você tentar reparar assimetrias, né, desequilíbrio em alguns setores na sociedade. Tem coisas que são absurdas, por exemplo, complementando o que o professor acabou de falar, a Coca-Cola não paga um determinado imposto no Brasil desde que foi instalada no Brasil e nunca pagará. Tem um projeto desse lá dos anos 50 que deu um aval para que a Coca-Cola, se você é distribuidor de Coca-Cola, por exemplo, ou qualquer coisa parecida, para a fabricação da Coca-Cola, existe um imposto, uma isenção infinita. Existem isenções que são para construir uma fábrica de automóveis num determinado local do seu estado, então você dá uma isenção de 15 anos para que aquela fábrica seja instalada, e o discurso é sempre, mas isso vai gerar empregos, como vai gerar emprego, vai dinamizar a economia vai recolher outros tipos de impostos, etc. Claro, mas esses tributos e essas isenções, elas acabam sendo muito assimétricas, muito desequilibradas. Por exemplo, a tentativa do que se fez para corrigir a crise de 2008-2009 no Brasil, que foi a isenção do IPI para automóveis. Isso gerou externalidades, ou seja, efeitos colaterais nas cidades, que é o engarrafamento eterno, etc. Ao mesmo tempo, as bicicletas pagam um imposto de 18% de IPI. Isso indica uma política pública para qual a direção esse governo, qualquer governo nesse caso, né, está seguindo a partir de onde está colocando os seus recursos. E complementando em relação ao que o professor acabou de falar em relação à utilização dos recursos, é muito complicado porque nós não temos retorno no investimento público. Quando você não tem retorno no investimento público, inevitavelmente você tem uma recessão, uma depressão. A crise, ela não é só uma crise econômica, política, ela acaba sendo uma crise sentimental, emocional. As pessoas entram em crise, as pessoas acabam ficando mais nervosas ou ansiosas ou qualquer coisa parecida, porque a comunicação também fica martelando esta notícia, que não é mais notícia, mas é martelando uma certa forma de construção de um capital simbólico que muitas vezes não é muito significante. Então, por exemplo,
Em relação a esse aspecto, muitas vezes precisamos buscar as fontes de informação. Vamos à internet, hoje em dia temos a internet, vamos saber qual é a isenção da Coca-Cola, vamos saber qual é as isenções que estão sendo dadas à toa, tipo, sabe, essas coisas capciosas que acontecem. O programa está chegando ao fim, fale pra gente agora um pouco sobre a campanha, rapidamente, e se quem pode participar, enfim. Acesse ttfbrasil.org, né? TTF Brasil é uma campanha para tributarmos transações financeiras. As transações financeiras no mundo, hoje em dia, são mais de 70 vezes a quantidade do PIB que é produzido no mundo. No Brasil, é mais de 11 vezes só o mercado financeiro no Brasil. Nós precisamos tributar mais o mercado financeiro. E o mercado financeiro é composto principalmente dos grandes jogadores, dos grandes bancos, dos grandes financistas e muitas vezes utilizando determinadas coisas também que são fundos de pensões, que são grandes acúmulos de recursos. Para isso, podemos fazer uma progressividade fiscal dentro desse tributo sobre transações financeiras e colocá-la nessa reforma tributária como sendo um aspecto da reforma tributária em que pode ajudar a reduzir a desigualdade no país. Como disse o economista Thomas Piketty há 3 anos atrás, ele se tornou muito famoso, quando ele falou, precisamos tributar 80% a renda, né? Ele teve uma coisa bem radical, mas ele estava vendo que realmente no sistema financeiro a renda cresce 10 vezes mais rápido do que a economia concreta, do que a economia real. A produtiva. Então, se você tem bastante recurso aplicado em recursos financeiros, né, no sistema financeiro, a tendência é que sua renda cresça muito mais rapidamente do que o trabalho diário, o labor propriamente dito. Hoje Cláudio, no Brasil, o sistema financeiro, quer dizer, uma empresa que investe no sistema financeiro e tem uma linha de montagem de produção, hoje vale mais, na conta do investimento, vale mais investir no mercado financeiro do que na linha de fábrica, é isso? Isso, na conta é isso? Vamos fazer o seguinte, a gente está finalizando, a gente já vai agradecendo então a presença de Cláudio para a última resposta e também de Atenágoras. Sim, por exemplo, quando a Chevrolet, né, a General Motors e a Ford tiveram problemas na crise de 2007 e 2008 nos Estados Unidos, a crise não era crise de produção, era crise do sistema, do departamento financeiro. Porque é o que faz uma empresa de carros? Ela produz carros, mas ela ganha muito mais dinheiro produzindo um empréstimo para as pessoas comprarem os carros. Então elas são intermediários financeiros para que as pessoas comprem os carros. Atenágoras. A financiarização é um tema muito complexo para se tratar e uma programação não dá conta. Mas eu acho que o exemplo que ele deu é bastante expressivo. Ganha-se mais na esfera financeira do que no do produto propriamente dito. Certamente é um tema que a gente tem que voltar aqui. Ok. Obrigada, Atenágoras, professor de Economia do campus de Caruaru da UFPE, Cláudio Fernandes, economista da ONG Gestos, da campanha TTF, e Laís Portela, da Marco Zero. Hoje, às 19h, na Universidade Católica de Pernambuco, vai ter uma palestra do jornalista do Blog da Cidadania, Eduardo Guimarães, intitulada Democracia em Risco. O evento é realizado pela especialização em Ciência Política da Unicap e será na sala 401 do Bloco G4. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Laís Portela e Álvaro Prado. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Júlia Rodrigues. Esta foi a edição do dia 23 de agosto de 2017. Lembramos que hoje à noite tem reprise às 10 horas da noite. E a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. Amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir por que tantos ataques às universidades públicas. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Acho massa a gente falar. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.
12 horas.